Olá, exploradores da mente. Sejam bem-vindos a mais uma viagem aqui no canal. Já se pegaram imaginando algo completamente maluco? Tipo, e se o tempo, essa força que rege tudo, simplesmente parasse por um segundo? Um único segundo congelado na eternidade. O que aconteceria com o mundo, com a gente, com tudo ao nosso redor? É uma pergunta que parece saída de um filme de ficção científica, mas se a gente mergulhar nela, encontramos reflexões incríveis sobre a nossa própria existência. Primeiro, vamos definir as regras do nosso experimento mental. Quando dizemos o tempo para, estamos imaginando um congelamento universal. Tudo, absolutamente tudo, fica imóvel. Um carro a 100 por hora? Congelado. Um pássaro batendo as asas? Congelado no meio do movimento. A sua respiração? Congelada. Nesse instante, o que realmente existiria? Bem, fisicamente tudo estaria lá. Os prédios, as árvores, as pessoas. Mas estariam desprovidos de algo fundamental: o movimento. O movimento é a manifestação do tempo no espaço. Sem tempo, não há mudança. Sem mudança, não há vida como a conhecemos. Um rio não flui. O vento não sopra. O som não viaja. Seria um silêncio absoluto e assustador, porque o som precisa de tempo para que as suas ondas se propaguem pelo ar e cheguem aos nossos ouvidos. E a luz? Aqui a coisa fica ainda mais estranha. A luz viaja a uma velocidade estonteante, mas ainda assim ela precisa de tempo para se mover de um ponto a outro. Se o tempo parasse, os fótons, as partículas de luz, também congelariam no seu percurso. O que isso significa? Que nós não veríamos nada. A imagem do mundo ficaria presa no instante exato em que o tempo parou. Você não conseguiria ver o seu reflexo no espelho, porque a luz do seu rosto não teria tempo de chegar ao espelho e voltar aos seus olhos. O mundo mergulharia numa escuridão estática. Mas e a nossa consciência? Nossos pensamentos? Será que eles poderiam continuar fluindo nesse universo congelado? Aqui entramos num debate fascinante. Nossos pensamentos são o resultado de processos eletroquímicos no cérebro. Neurônios disparando, sinapses se conectando. Tudo isso requer tempo. Se o tempo para, a atividade cerebral também para. Portanto, logicamente, não poderíamos nem mesmo perceber que o tempo parou. Não haveria o eu pensante para observar esse fenômeno. Estaríamos congelados não só no corpo, mas também na mente. Então a resposta para o que ainda existiria seria um universo de potencialidades não realizadas. Tudo estaria lá, mas sem a capacidade de interagir, de mudar, de ser. A matéria existiria, mas a realidade como a percebemos, que é um fluxo contínuo de eventos, deixaria de existir. Mas vamos virar a moeda. E se, nesse segundo congelado, apenas uma coisa pudesse se mover? A sua consciência. Imagine só, você como um fantasma flutuando por um mundo de estátuas. Você poderia andar pelas ruas, ver as expressões congeladas nos rostos das pessoas, observar os detalhes de uma gota de chuva suspensa no ar. Seria uma oportunidade única de ver o mundo como ele realmente é, sem o filtro do movimento e da pressa. Você poderia ver a alegria no rosto de alguém que acabou de receber uma boa notícia, a tensão num atleta no meio de uma competição, a serenidade de um bebê dormindo. Cada cena, um quadro perfeito e eterno. Nesse momento, o que mais importaria? Não seriam as coisas materiais, os carros, os edifícios. Seriam as emoções, as conexões, os momentos que foram congelados. E é aqui que a nossa viagem mental nos traz de volta para a realidade. A verdade é que o tempo não para. Ele é implacável, sempre avançando. E essa é a beleza e a tragédia da vida. Cada segundo é único e irrecuperável.
Aquela gota de chuva vai cair, aquele sorriso vai se transformar, aquela oportunidade vai passar. Essa ideia de parar o tempo nos faz valorizar o movimento, valorizar a mudança. O que ainda existiria se o tempo parasse? A pergunta mais importante talvez seja: o que existe para você agora, enquanto o tempo está correndo? Quais são as coisas que você quer que permaneçam? Não são os objetos, são os sentimentos, o amor, a amizade, a compaixão, a alegria, a gratidão. Essas são as coisas que transcendem o instante. Elas não existem apenas num segundo congelado. Elas são construídas ao longo de muitos segundos, minutos, anos. São a soma de todos os momentos que vivemos. Se o tempo parasse, o que sobraria seria a matéria inerte. Mas como o tempo não para, o que podemos fazer é preencher cada segundo com aquilo que realmente tem valor, com as coisas que gostaríamos que ficassem congeladas para sempre na nossa memória e no coração das pessoas que amamos. Talvez a gente não precise que o tempo pare para apreciar a beleza de um instante. Talvez a gente só precise parar por um segundo. Parar a nossa correria, a nossa ansiedade, a nossa distração, respirar fundo e olhar ao redor. Observar o sorriso de alguém, sentir o calor do sol, ouvir uma música que nos toca. Ao fazer isso, nós mesmos criamos esses segundos congelados. Criamos memórias que se tornam eternas dentro de nós. O tempo vai continuar a sua marcha, mas esses momentos de presença e conexão, esses sim, continuarão a existir. Eles se tornam a essência do que somos. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelo ritmo frenético da vida, lembre-se do nosso experimento. Pergunte a si mesmo: se o tempo parasse agora, o que eu gostaria que ficasse? E então, vá e construa isso. Viva isso. Porque no final das contas, a única coisa que realmente existe e que importa é o que fazemos com o tempo que nos é dado. Espero que essa reflexão tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim. O que você faria se pudesse parar o tempo por um instante? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu adoraria ler as ideias de vocês. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se você gostou desse tipo de viagem filosófica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima exploração. Até lá!